Estamos conversando mais um Gambito da Rainha. Seja a rainha do jogo da sua vida. E hoje eu trouxe uma rainha maravilhosa para estar com a gente, a Gláucia. Falar um pouquinho sobre ela. Gente, essas mulheres são incríveis. A Gláucia, primeiro é um prazer você estar aqui com a gente no Gambito da Rainha. Sinta-se assim em casa. Aqui é a sua casa, é a casa de todas as rainhas. Toda mulher é uma rainha. Você é uma jovem advogada de sucesso, né, com uma carreira brilhante. E você realmente me inspira. Esposa, mãe, mulher que conseguiu se destacar e vencer. Ao mesmo tempo, enfrentando todos esses desafios. Vamos explorar mais sobre você e sua trajetória e o que levou a se posicionar de forma tão extraordinária. Se você quiser se apresentar para o público. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, muito obrigada pelo jovem. Eu já não me sinto mais tão jovem, Pois é. mas fico feliz pelos elogios. Realmente, eu acho que todas nós mulheres temos que fazer esse equilíbrio entre carreira, vida pessoal, relacionamento. Então, eu acredito que eu represento uma boa parte das mulheres que estão vivendo dessa maneira e que estão conseguindo, apesar das dificuldades, ir se construindo e, de alguma forma, subindo degrau por degrau, cada uma no seu tempo e a sua maneira. Gláucia, conte-nos um pouco sobre a sua trajetória. Como é que foi essa coisa assim de escolher o direito? Ah, é uma história longa, porque a minha mãe é formada em direito, Sim, então ela é a minha grande inspiração para tudo. Ela é uma mãe de 4 filhos, criou nós 4 sozinhas. sim. E em algumas oportunidades ela tinha que levar a gente ou para o trabalho ou para a faculdade. E eu acompanhava ela em algumas aulas. Então eu me lembro, assim, claramente de eu estar dentro da sala de aula com ela e o professor brincar comigo, conversar e ele contar uma história lá do direito, uma história inclusive que envolvia macacos e ele brincava aquilo comigo e eu falei, nossa, que legal, então quer dizer que a faculdade de direito é legal assim? Então aquilo me encantou e eu fiquei com aquela sementinha plantada. Eu aquilo ficou guardado em mim. Eu não falava que eu queria fazer direito, mas eu fiquei com aquele carinho especial por aquele momento que eu vivi ali, pela profissão da minha mãe, pelo caminho que ela escolheu. Ficou marcado, né? Exatamente, ficou marcado. E aí, lá para os 17, 18 anos, quando eu tinha que decidir realmente o que, que eu vou fazer, eu tinha uma dúvida entre jornalismo, direito, psicologia, mas eu vivia uma situação pessoal que me levava muito para tentar entender a situação criminal. Sim. Então, eu queria ajudar pessoas, eu queria entender por que, que as pessoas iam para o crime, por que, que o Estado não cuidava, não ressocializava. Então, eu tinha essa inquietação. E aí, eu resolvi fazer o curso de Direito por causa da sementinha plantada e também por causa dessa inquietação e essa vontade de fazer parte, de alguma forma, contribuir para que a gente tivesse alguns problemas sociais solucionados. Solucionados, né? E Isso. a segunda pergunta, ela puxa da primeira, né? Qual foi o momento da virada de chave, assim, que você acha assim que mudou a trajetória da sua vida e foi uma escolha que te fez chegar onde você chegou? Eu não sei se houve bem uma virada de chave. Eu acho que durante a vida a gente vai fazendo pequenas escolhas. E essas pequenas escolhas vão delineando o nosso caminho. Então eu escolhi o direito porque algo me tocou. E dentro da minha trajetória na faculdade, dentro das minhas primeiras causas, eu fui fazendo escolhas do que eu podia ou não fazer, de aonde que me cabia. Sim, Inclusive, eu fui mudando um pouco o pensamento, aquele pensamento que eu tinha no início da faculdade, já não foi o pensamento que eu cheguei lá no final. sim, que lindo. Isso. E assim, eu hoje trabalho com direito de família voltado para o atendimento de mulheres, muitas em Que situação de legal. vulnerabilidade, violência doméstica. Então, eu fui levada para esse caminho. Eu Uhum. vi que a minha presença, a minha voz, ela fazia muito mais sentido nesse lugar do que em qualquer outro. E o direito penal, que foi onde eu me especializei, vamos dizer assim, ele foi a prova que eu fiz para a OAB foi voltada para o direito penal, me ajudou também no direito de família. Então, foi um caminho assim que eu fui fazendo escolhas, eu fui vendo como as coisas foram se apresentando para mim, e aí eu fui traçando o caminho que eu achava que
que melhor se adaptava E, e estava sendo demandado para mim e é também. isso, né? A mulher é isso, ela é resiliente, ela é assim. Falam que não, querem criar uma cultura competitiva, e muitas das vezes existe essa cultura, mas eu penso assim, quando a gente pega algo, a gente realmente faz uma transformação. E aí vem a questão, na sua carreira, qual foi o posicionamento, as escolhas difíceis que você fez para você alcançar isso tudo é, que você alcançou hoje, a mulher que você é hoje? Ah, é assim, eu acho que uma das escolhas importantes que eu fiz e que me deram uma maturidade muito grande para eu chegar numa primeira empresa, para eu começar a advogar com muita segurança, foi ter começado a trabalhar cedo. Uhum. Então, eu comecei a trabalhar com 16 anos, apesar de algumas pessoas, não, nossa, por que você vai trabalhar agora? Não precisa e tal. Eu já queria ter uma independência. Sim, E isso muito reflexo da minha mãe também. Olha, sim. vamos ser independentes, a gente tem que ter o nosso próprio dinheiro, a gente tem que pagar as nossas coisas. Então, eu comecei a trabalhar cedo. Comecei a trabalhar com 16 anos e desde então eu nunca parei de trabalhar e de aprender. Hum, Então, assim, eu queria muito aprender. Eu gostava de trocar de lugares que eu estava trabalhando, e isso me oportunizou conhecer pessoas, fazer network e ir melhorando cada dia mais o meu nível, o meu conhecimento e até as oportunidades que eu tinha. Então, quando eu me formei ali na faculdade, eu não me formei sem um trabalho, eu não me formei e fui para começar do zero. sim. Eu já trabalhava na administração pública, eu já tinha um salário relativamente bom. Já tinha uma trajetória, né? Sim, já tinha uma trajetória. E essa trajetória eu consegui construir porque eu comecei a trabalhar cedo. Sim. Então foi muito importante para mim. E todas as trajetórias são incríveis, mas eu acredito que o meu diferencial, a minha segurança no início da minha carreira de advogada veio muito dessa trajetória de trabalho desde cedo. Tá, comparando com outras mulheres da sua geração, praticamente você já respondeu essa pergunta, mas vamos lá. O que que você acha que diferencia você? Você já respondeu, mas tudo bem. Para conseguir alcançar esse nível de sucesso. Então, assim, nesse comparativo com as mulheres da sua geração, porque a gente vê que as mulheres da sua geração, elas ainda estão trilhando, né, tentando. E aí, como é que foi isso? Como é que é isso? Sim, eu acho que tem, e talvez na geração um pouco mais nova que a minha, tem essa questão de, eu vou só estudar, eu vou só fazer isso, só. E eu acho que eu não me poupei. Uhum, Eu trabalhava, estudava, fazia estágio, então era muita experiência acumulada, assim. Fez muito. É duro, é puxado, sim, mas faz muito bem pra gente. Agora eu acho assim que todos os caminhos que as mulheres traçam, apesar de algumas terem mais destaque ou sim, menos destaque, são muito válidos. sim. Eu tenho muita admiração por mães que escolheram ser mães e ficar em Sim, casa. claro. E às vezes não tem uma visibilidade, não é considerada talvez uma pessoa de sucesso, mas eu vejo muito sucesso ali. Eu tenho muita Sim, admiração pelas mães. Eu sempre gosto de reforçar isso. Porque sim. às vezes, por causa das mídias, da tecnologia, a gente se vê forçada a apresentar muito resultado, a ser muito. Verdade. E a gente se cobra demais. Calma, você está sendo mãe, você trabalha, você estuda, você tem que se atualizar, você tem que. E daqui a pouco a gente estafa. É. Então, eu acho que a gente tem que reconhecer a mulher no papel que ela escolhe Sim. ser. E ela vai ter sucesso ali E se fazendo com escolher ser amor. mãe ou não ser mãe já é muito importante, né? Sim, Porque também a sim, sociedade ela quer empurrar as pessoas para serem mãe. Eu mesmo sou mãe, mas eu passei um período da minha vida sem ser mãe. sim. E eu comecei assim a sentir a necessidade e fui mãe. Foi a coisa mais maravilhosa da minha vida. Que eu acho que o projeto da vida do ser humano é exatamente isso, progredir para as próximas gerações. E nisso eu tenho assim uma pergunta para você. Se na sua vida, que é extremamente corrida, né, que você representa vários papéis e você é uma mulher também inspiradora, principalmente no mundo digital, viu, gente? Depois vocês vão lá e acessam a Gláucia, vai aparecer aí o Instagram dela, eu acompanho tudo. Então, assim, como é que você vê, como é que você consegue equilibrar isso para realmente garantir que você tenha um sucesso? Eu gosto muito disso, é equilibrar. Porque é muito difícil.
eu não gosto de romantizar as coisas. Sim. Não é fácil você ser mãe, você ser Não. mulher, você ser esposa, e você tá ali para sua família, e você ainda quer ter amigos, então Uhum. são muitas funções. E realmente eu tento equilibrar, eu tento me organizar. Então, assim, eu tenho o horário de cuidar da minha filha, ela vai Uhum. para a escola, é o horário que eu trabalho. E eu tenho que me dedicar também a meu marido, Sim. porque eu entendo que uma família bem estruturada é bom para os filhos, e não que uma que não seja, não é bom, Uhum. mas que a gente, tentando equilibrar, a gente quer dar o melhor. Sim. Tem as mães solos que eu atendo a todo momento, que dão tudo de si também para dar Sim. o melhor para o filho, se conciliar com o pai. Então, assim, eu acho que essa palavra é chave, é o equilíbrio Sim. para a gente conseguir balancear um pouquinho da gente para cada função, sem nos Isso sobrecarregar. isso tem uma técnica, né? A gente precisa de uma técnica aprender. Eu acredito que você aprendeu com sua mãe, né? Que ela sempre foi muito organizada. Gente, eu conheço a mãe dela, é uma mulher maravilhosa. Eu vou trazer ela aqui para vocês. Inclusive, Glaucia, eu quero agradecer por esse livro. Gente, vocês têm que adquirir, porque é uma peça, assim. Quando vocês tiver esse contato com essa mulher incrível, vocês vão ver que realmente a Esté, ela é um exemplo, assim, para ser seguida. Ela sempre foi muito organizada. Então, mas hoje, por exemplo, eu, né, sou mãe solo, eu precisei das técnicas. Sim, não, e a minha mãe, ela tem 4 filhos. 4 Então, filhos. assim, hoje em dia a gente fica descabelada com um. Verdade. Então, assim, eu admiro demais ela também, porque são 4 filhos, ela criou sozinha. E, assim, todos hoje estão bem, graças a Deus. E esse livro é incrível, eu fiz a apresentação dele. E eu fiquei muito feliz Mostrar para as pessoas. de de poder fazer a apresentação de um livro da minha mãe. Ela é uma mulher incrível, batalhadora. Ela começou a faculdade de Direito, ela tinha 37 Sim. anos. Ela 4 filhos pequenos. E assim, é uma mulher incrível. Hoje ela está fazendo faculdade de Ciências Políticas na UNB. Uau. Então, assim, uma referência dessas não é para qualquer um. Então, eu tenho muito, muito orgulho dela. E esse livro aqui é uma delícia de ler. Você vai ler assim, ó. Todo Ai, mundo que lê fala, nossa, Glaucia, que legal. e tomara que não seja único, né? Que ela tenha muitos Ela livros tem pela mais 2 frente. livros. Aí. Eu trago para você depois. Tá bom, muito obrigada. E aí vai aquela questão da inspiração. Além da sua mãe, você teve alguma inspiração na sua vida que você fala, poxa, eu quero seguir o que você moldou, o que você modelou? Ou realmente a sua mãe tomou todos os espaços? Aquela mulher é incrível, gente, vou falar de novo. Não é puxar saquice, é mesmo a realidade. E aí que você viu isso, que você se inspirou nessa mulher ou nessas mulheres. Mas aí puxa na sua mente se você tem alguma mulher que realmente fez assim, nossa, é essa mulher. Olha, eu tenho várias referências, algumas referências assim do cotidiano, amigas, profissionais. Eu tenho referência do meu marido, que é incrível, é Sim, super disciplinado. Eu tinha um problema com disciplina, e assim, eu vejo nele uma disciplina tão grande, eu falo, gente, ele me inspira, eu tenho que ser sim. disciplinada assim Homens também também. nos inspiram, né? Na Também, verdade, a gente é, tem que ter um equilíbrio entre. A gente defende muitos direitos iguais, mas nós somos biologicamente diferentes, nós sim. somos emocionalmente diferentes, mas assim, minimamente lutamos por direitos iguais. Mas a gente não pode esquecer que a gente se completa Sim, também, sim, se né? completa. E você falou mulher, eu lembrei dele, homem, Não, mas é tranquilo. porque a disciplina é uma virtude que eu admiro Sim. muito. E que traz muito sucesso. Traz muito sucesso. Mas tem profissionais do direito, a doutora Brenda Viana, que é Sim. uma grande inspiração para mim. Eu entrei para o direito de família porque ela me deu confiança para isso. Para o direito de família, não. Para as redes sociais. Eu já atuava com Nossa. direito de família, mas eu não tinha essa desenvoltura nas redes sociais. Então, quando eu fui ali na internet ver o que os advogados estavam fazendo, eu vi o que ela. Eu falei, gente, que Uau. genial, que legal. E ela tem uma filha, 2 filhos, aliás. Então, ela tem uma trajetória, assim, bastante inspiradora. A professora de processo civil, Rosa Neri. Então, assim, tem muitas mulheres incríveis, amigas minhas, minhas tias, minhas primas, assim. Eu, graças a Deus, estou cercada de mulheres fortes, de exemplos de verdade. Nossa, que lindo, né? Sempre essa questão de inspirar, ela nos emociona, né? Porque para chegar onde a Sim, gente chegou, a gente realmente precisou de inspiração. exatamente. E aí eu queria fazer outra pergunta para você sobre o seguinte: se você pudesse dar um conselho estratégico para as mulheres e também que também querem alcançar o sucesso, qual conselho você daria? Olha, é,
fazer boas escolhas. E para a gente fazer boas escolhas, a gente tem que ter uma bagagem. Sim. Então, muitas vezes desde entrar no relacionamento, escolher uma profissão, decidir sobre questões simples do dia a dia, a gente fica perdida. Verdade. Muitas vezes porque a gente não tem bagagem. Glaucia, onde que eu vou adquirir bagagem para isso? Lendo, estudando, ouvindo a trajetória dos outros. Eu não preciso errar, eu posso aprender com o erro dos outros. Sim. Então, é muito importante a gente adquirir essa bagagem para errar o menos possível. A gente vai errar. Sim. É impossível não errar. Eu Verdade. errei muito na minha vida até chegar onde eu tô. Uhum. Então, a gente não pode acreditar num mundo de fantasias. Sim. A gente tem que entender que, olha, a gente vai errar. Mas se eu posso me preparar para errar o menos possível, prepare-se. Proteja-se. Sim. Se cerque de pessoas boas. Aprenda o que é o certo e errado, quais são os valores, quais são as virtudes das pessoas que você quer à sua volta. Não fica, vou deixar a vida me levar. Sim. Haja com um propósito. Sim, ai que incrível também. Acredito muito nas pessoas que agem com propósito. Inclusive, a partir do momento que eu decidi agir com propósito, as coisas começaram a acontecer. E por último, por fim, aí todo mundo, é isso mesmo. Por fim, o que você ainda deseja conquistar e o legado que você gostaria de deixar para as mulheres que seguem você como um exemplo? Bom, eu desejo continuar subindo degrau por degrau. Sem pressa, com calma. A gente vê uma ansiedade Sim. enorme nas redes sociais. Então, eu estou respeitando o meu momento de mãe. Eu estou respeitando cada degrauzinho que eu tenho que subir. Sim. Então, sem ansiedade, eu quero alcançar mais mulheres. Eu quero falar com mais mulheres. Eu quero poder ampliar o repertório, a mente, as possibilidades, porque eu acredito que a gente fica muitas vezes presa ao que a gente tem de referência mais próxima. Sim. Então, quando a gente abre a mente com informações, eu costumo dizer que mulheres bem informadas não perdem os seus direitos. É verdade. Então, dar informação de qualidade para essas mulheres pode libertar elas. Verdade. E não libertar só de um patriarcado ou Sim. de alguma prisão, mas Delas libertar mesmas. elas para elas escolherem, olha, eu quero ser mais conservadora, eu quero ser mais liberal, eu quero estar no relacionamento, eu não quero estar no relacionamento, e construir a partir dos seus princípios, dos seus valores e com um entendimento bem claro do que ela está construindo. Não ficar caminhando e deixando a vida Uau. fluir sem um direcionamento. Glaucia, você é do direito de família, né? E assim, marca muito a minha história, porque passar pelos tribunais foi uma dor muito grande. Quando eu passei a primeira vez no tribunal, foi quando a minha filha tinha poucos dias de nascida. E no caso, eu não sabia como que era, né? Parece uma coisa assim, surreal. E eu lembro que eu tava porpéria, é o nome, né? Eu lembro que eu tava assim, pós-parto, e foi muito recente. E realmente eu perdi, porque o caso, né? Porque assim, eu não queria, eu queria que a visita fosse uma visita assistida. E foi como se minha filha tivesse sido arrancada de mim, mesmo que fosse 24, não, mesmo que fosse 12 horas, aquilo doeu muito e demorou muito para me recuperar. E assim, sobre isso, eu vejo assim uma vitória muito grande. Eu sofri um trauma de tribunal, porque a juíza foi extremamente dura comigo. A irmã dele era advogada na época, né? E ela era muito bonita, ela conseguiu contornar tudo. E eu tava chorando muito, eu tava acabada, eu tinha acabado de ter filho. E foi muito difícil para mim. E lógico que assim, a minha história não é a primeira, nem a última, né? Mas eu queria que você falasse um pouco assim sobre um caso assim que te marcou muito na sua história, como advogada da família, do direito da família. Primeiramente, eu quero me solidarizar com você, porque eu fui mãe também, eu sei o tanto que a gente fica vulnerável. Verdade. E assim, que pena que você passou por isso, porque uma juíza deveria, pelo menos, ter uma ideia do que é ser uma mãe de um filho recém-nascido. Eu não concordo com isso, de a criança conviver com o pai essa quantidade de horas sem estar assistida pela mãe, não só pela questão do filho, mas também pela questão psicológica da mãe. O judiciário tem que zelar por todas as partes, não é só por uma parte. E a gente, dentro de um casamento, por exemplo, a gente não fica 12 horas longe da filha, a gente está ali o tempo todo. Então, de fato, eu me solidarizo muito com você
Você e nenhuma outra mulher merecem passar por isso. Sim. E chegam no meu escritório diversos casos de mulheres que têm medo. Muitas porque, em alguns casos, elas veem o comportamento do homem dentro do Sim, casamento e ela não sim, quer deixar o filho sozinho com um cara que não tem paciência, sim. que se descontrola, que sai para beber. Então ela tem as suas justificativas e muitas vezes o judiciário não consegue compreender. Então, assim, eu acredito que em algum momento a gente vai ter uma espécie de reparação dessa guarda compartilhada, porque se a gente está Espero. visando o bem da criança, do menor, a gente tem que analisar todo o contexto. Sim, Nem sempre para a criança vai ser bom sim. conviver com uma pessoa que não é boa para Tanto ela. a mãe quanto o pai, né? Exatamente, dos dois lados. Verdade. Então, eu acredito que a gente precisa muito evoluir nesse aspecto. A gente tem algumas dificuldades no judiciário. Sim, E, por outro lado, a gente tem algumas situações boas também, em que a criança é protegida, em que uma sim, mãe que eventualmente não estava deixando o pai conviver de jeito nenhum com a criança, sim. essa criança passa a poder conviver com o pai. Então, existem dois lados. E o tanto que a convivência com o pai é importante, né? Eu É vejo muito muito isso. importante. Porque assim, eu já vi amigas minhas fazendo chantagem com o filho. E assim, isso me doía muito, porque eu era acusada disso e não fazia isso. Era assim, isso era uma dor assim que eu tinha na minha vida. Porque assim, uma coisa é você fazer, outra coisa é você ser acusado de uma coisa que você não fez e as pessoas cavarem provas para dizer que você fez. É. Isso dói muito e doeu muito essa separação. E eu também me solidarizo com todas as mães que passam por isso. E o tribunal foi muito duro comigo. E também ler o processo, porque eu não sabia que era assim. Eu falei, ah, poxa, que legal, eu vou passar pela justiça, a gente não vai mais brigar, e a nossa. E vai ser tudo decidido e tudo certinho. Então eu fiquei super feliz quando ele falou que, quando chegou como é que fala? A citação? A citação. Só que assim, eu não sabia o que era. E aí eu lembro que o tribunal era assim, uma distância gigante da minha casa. Eu morava no Sudoeste, no começo do Sudoeste, e o tribunal perto do Parque Shopping. Pra quem mora em Brasília sabe, pra quem não mora, eu não sei nem dizer quantos quilômetros é. E aí eu fui ler, o advogado falou, vai lá, e era homem, né, advogado? Vai lá e lê, pega lá que dá pra você ler e tal, tal, só dá sua identidade. Quando eu li, eu tava do pós-parto, né? Eu fiquei tão assim, meu Deus. Eu comecei a passar mal, chorar, 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 chorar sem parar. E eu andei lá do tribunal até a minha casa. E essa caminhada é uma caminhada longa, e essa caminhada, ela me prejudicou fisicamente, porque eu tava pós-parto, e essa questão me deixou uma marca gigante. Mas eu vejo assim que muitas das vezes a nossa caminhada é com muita dor, mas a dor nos faz crescer. Eu sempre fui uma menina alegre, né? Sim. Acreditava em tudo. Então, assim, essa dor me fez crescer muito. Mas, assim, vamos descontrair. Chega de falar, né, dessas coisas, são bons também, mas vamos descontrair um pouco. Assim, o que que você viveu? Tanto pode ser na sua vida pessoal, ou no seu trabalho, que você achou assim, meu Deus, muito engraçado, e você não conseguia, assim, parar Você tentava segurar o riso e não conseguia parar, mas aquilo te trouxe também uma lição. Nossa, eu tava tentando buscar aqui na minha memória algum caso engraçado, e a maioria do que eu lembro foi ali logo que eu peguei a minha carteirinha da OAB, que os meus colegas, minhas amigas ficaram sabendo. Ah, você tirou a OAB, então você é advogada. Eu tenho uma amiga advogada. Teve uma situação que uma colega ligou pra mim e falou assim, Glaucia, eu tô passando por uma situação absurda aqui. Você precisa me ajudar. Aí eu falei, tá bom, o que que aconteceu? Ela falou assim, você acredita que eu fui na padaria, abri um salgadinho e tinha larva lá dentro? Aí eu olhei assim, eu falei, você comeu? Aí ela falou, não, eu não comi. Aí eu falei, eu posso processar o rapaz da padaria? Aí eu falei, mas você tentou devolver? Você avisou que tava com larva? Ele se recusou? Não, eu devolvi, ele me deu um outro, mas agora eu quero processar. Aí eu falei Meu assim, Deus do céu, não guardou a prova. aí eu falei, não, amiga, assim, o valor do salgadinho, você não sofreu nenhum dano. Assim, você gastaria mais para processar ele do que teria alguma recompensa Sim. financeira, alguma coisa nesse sentido. Então, já apareceram alguns casos assim, de as pessoas, eu tenho uma amiga advogada e agora eu vou, assim, Processar qualquer todo problema, mundo, exatamente. vou ganhar dinheiro. Exatamente. Qualquer probleminha que acontecer aqui, eu vou ganhar.
Então, Gente, eu ri muito com algumas situações, assim, eu falei, olha, nesse caso, assim, se você quiser muito, a gente tenta conversar e tal, mas eu sempre tentei, até hoje, encaminhar para conciliação. sim, melhor, Então, né? tentar conciliar, Inclusive, nesse caso que você falou, em outros casos, eu peço, vamos conversar com ele, vamos tentar conversar de outra maneira, para Uhum, ver se a gente concilia aqui. Eu sim. tive um caso interessante também, posso me alongar um pouquinho? Pode, claro. Eu tive um caso interessante também, que a, a cliente me procurou querendo se divorciar, e ela pegou e me falou um monte de coisa que estava acontecendo e que não acredito que ele não dava valor nela e tal. Aí falou: "Liga pra ele que eu vou me divorciar, mas eu quero fazer consensual". Aí eu liguei pra ele e aí ele começou a falar comigo e eu percebi que as reclamações não encaminhariam para um divórcio, Aham, encaminhariam para tentar resolver a aham, situação. E eu peguei e falei o seguinte: olha, vamos fazer uma planilha. Você faz a planilha das coisas que você faz dentro do casamento, o tanto que você gasta, e ele faz a planilha do que ele faz e as coisas que ele gasta. Foi batata. uau, Eles fizeram a planilha. Ah, então quer dizer que ela faz isso tudo? Que ela contribui com isso e que ela ainda tira do dinheiro também, não só a sim. contribuição do trabalho. E ele, não, tá pesado para ele mesmo. Olha o tanto de coisa que ele. Então, assim, foi a, Conseguiu um colocar no lugar do outro, né? exatamente. Um conseguiu ver o que o outro estava dando ali dentro do relacionamento. Aham. Então eu fico. São situações que eu fico muito feliz, porque Sim, o direito de família é dramático. isso é uma técnica que você criou na hora, assim, por causa da situação, ou você estudou sobre isso? Não, eu vi a situação, eu tenho já essa tendência de tentar conciliar. Não Aham. só pelo casal em si, mas principalmente pelos filhos. Uhum. Porque por mais que o casal esteja ali se É muito separando, duro, né, pros filhos. como é que eles vão se relacionar, ainda que separados, falar sobre os filhos de assim, com raiva um do outro. Sim, Então, o que eu puder conciliar os dois e mostrar que um e outro estão com boa vontade para resolver a situação de maneira sim, claro. conciliatória, eu faço. E ali eu senti isso, eu senti que era algo que poderia ser resolvido. Os dois se entenderam, estão juntos até hoje, com dois filhos lindos. E te agradece, né? Então assim, eu fico muito feliz. São Que situações que eu legal, fico muito que feliz legal. e que eu pude viver, assim, em mais de uma É, e oportunidade. também maturidade, né? Eu lembro que eu era muito imatura em todas as relações daquele período. Claro que eu tive minha parcela de culpa, mas assim, eu vejo também assim muito que o diálogo é melhor processo. Você tentar se colocar no lugar do outro é a melhor forma de você se resolver. E isso também foi muito importante pro meu crescimento. Na época eu tinha, não lembro a idade que eu tinha, mas hoje eu tenho 42 anos, não parece, tá bom, mas eu tenho 42 anos. E isso daí me trouxe um crescimento muito grande. Então, como eu falo, eu agradeço tudo que eu sofri. Eu agradeço todas as pessoas que me fizeram sofrer porque elas me fizeram a mulher que eu sou hoje, Sim. né? E aí você passa por esse processo, né, de sofrimento, porque aí como é que você consegue ver o caso e consegue absorver? No começo deve ter sido muito difícil. Como é que foi isso pra você? Assim, eu passei por um processo de aprendizagem muito grande. Por eu ter tido uma mãe solo, que Sim, trabalhava o dia inteiro e estudava à noite, eu sofri também com a ausência, não só sim, paterna, mas a ausência materna. verdade. Então, assim, a gente apesar de você me colocar numa geração mais nova, a gente está mais ou menos ali na mesma geração, Mais de ou mulheres menos. que tinham, algumas tinham, outras não, a ausência paterna, mas sofriam com a ausência materna também, de uma Uhum, orientação ali perto, de falar como se relacionar. A gente passou por uma libertação sim, sexual e a gente, vão lá, vocês são livres para fazer o que quiser. E não disseram, você tem que escolher um homem assim, assim, assado, você tem que observar isso, isso e aquilo. Você tem que ver se ele tem essas virtudes, se ele você tem que observar como que o cara funciona no namoro para não entrar num relacionamento que é uma furada. Então eu acho sim, que a gente passou por isso. Então quando uma pessoa, uma mulher chega para mim, eu falo, a primeira coisa que eu falo, você não tem culpa. Às sim. vezes elas vão contar uma história para mim, tem vergonha. Eu falei assim, não tenha vergonha. Ela Você se não sente tem culpada culpa. sempre, né? Sempre, a mulher sempre tá com culpa. Eu falo, olha, você não recebeu as informações, ninguém te falou que a vida funcionava desse jeito. A gente foi jogada no mundo e falou aí, ó, pode ficar com quem você quiser. Mas não é Verdade. assim. Então, assim, uma das coisas que eu gostaria muito, assim, que eu gosto, que eu quero passar para minha filha, que eu gosto de passar para as minhas clientes, Uhum, para quem tem contato comigo e para as minhas alunas, caminhe com propósito,
observem as pessoas, não entrem em relacionamento por entrar, porque, assim, é a sua vida. Qualquer 2, 3 anos que você perder num relacionamento, Verdade. é a sua vida. Verdade. Aquela marca, aquele xingamento, uma possível agressão vai ficar na sua história para sempre. Vai ser uma cicatriz, Verdade. seja ela física ou psicológica. Então, toma muito cuidado. Eu queria muito, assim, se eu pudesse colocar na cabeça de todas as mulheres para pensar, escolher, elencar as virtudes, os valores, testar o namoro para não entrar num casamento furado. Sim. Os sinais estão ali, não ignorem os sinais. Então, assim, se Verdade. eu pudesse dar um conselho é esse, não ignore os sinais, se prepare para isso. Porque, Verdade. às vezes, a gente tem uma carreira brilhante, a gente estuda, a gente tem mestrado, doutorado, e no final, a mulher se relaciona com um cara ruim e ele tira a vida dela. Verdade. É muito dolorido isso, né? É. E isso é importante pra gente passar para as próximas gerações. Eu acho que a gente carrega, sim, traumas de outras gerações passadas, das nossas avós, das nossas bisavós, das nossas tataravós, que sofreram muito nesse processo evolutivo da mulher na sociedade. Então, assim, eu penso muito nisso, eu penso no legado que eu quero deixar para a próxima geração. E o primeiro legado é meu filho e minha filha. Eu tenho um filho de 2 anos e tenho uma filha de 8 anos. Então, o primeiro legado, não adianta eu ganhar o mundo e fazer. O primeiro legado são eles. Se eles forem pessoas melhores vão nascer deles pessoas melhores. Aí muitas das vezes as pessoas falam assim: ah, eu quero ter um filho e pronto. Se eu pudesse, eu tinha 12. 12 não, eu Mas queria ter 4. a vida hoje não tem essa possibilidade. Minha avó tinha 16, né? Mas assim, ao mesmo tempo, se multiplicar mais pessoas boas vão surgir. Pessoas curadas, pessoas saradas, pessoas resolvidas, né? E, de novo, eu queria te fazer essa pergunta: qual que é o legado que você quer deixar para gerações futuras? É muito boa essa reflexão, porque os nossos filhos, eles realmente são o nosso legado principal, porque a gente está ali transmitindo valores, Sim. a gente está transmitindo uma forma de pensar e de viver a sociedade. Então, a função mais importante na sociedade, para mim, é a função materna, a função da Sim. família. Sim. Assim, não tirando o pai, mas é porque normalmente... E também as tias, as avós, né? Não tirando isso. Porque às Sim. vezes a tia ela não tem um filho, mas ela tem um papel dos sobrinhos. Eu me sinto muito responsável pelos meus sobrinhos. Eu também. Meus sobrinhos são meus afilhados. Afilhados. Então é isso. Eu atrapalhei sua fala, mas pode continuar. Não, dando continuidade, os nossos filhos são o nosso maior legado Uhum. e o que a gente produz. Esse material que você está produzindo aqui vai ser o seu legado para sempre. Então, as mulheres com quem eu estou conversando, as clientes que estão passando por mim, o meu trabalho, eu acho que toda vez que a gente se relaciona com o mundo, a gente muda um pouquinho. É verdade. E a gente tem que dar bastante valor para esses pouquinhos. Sim. Porque é um valor que eu passo para minha filha, Sim. é um valor que eu passo para uma cliente, é uma situação que eu consigo resolver. Às vezes a gente quer mudar o mundo, mas a gente tem poder de mudar a vida de uma amiga, de uma vizinha, de uma parente. Então, se eu pudesse deixar um legado, de poder transformar, fazer pequenas transformações. E assim, dar muito valor para a família, para a maternidade, para o conhecimento das virtudes e de tudo aquilo que pode agregar na nossa vida. É fantástico, gente. Estamos chegando ao fim do Gambito da Rainha. Você é uma rainha, eu tenho certeza disso, e tenho certeza que sua filha é uma princesa, porque todas as meninas são uma princesa. É verdade. E assim, deixar esse legado para as mulheres, para as nossas meninas, mulheres e nossas idosas também, que precisam muitas das vezes ter essa questão do aconchego, de receber e de saber que ela é uma rainha, que ela sim, não importa a história da vida dela, que ela pode sim transbordar. E não só isso, muitas pessoas aprenderam com você, muitas pessoas cresceram com você, e você também é importante. Se você está viva, se você respira, se você está aqui, você é importante. Muito obrigada, Gláucia. Eu que agradeço.
As pessoas Obrigada. têm muita dificuldade de elogiar. Eu não tenho, eu amo elogiar. E são elogios muito sinceros, porque saem do fundo do meu coração. E do fundo do meu coração eu quero te dizer, você é uma inspiração pra mim, você é uma rainha. E Obrigada. eu tenho certeza que você tá posicionado no tabuleiro e vai jogar muito bem o jogo da sua vida. Ai, Suas que bom. palavras finais? Amém. Eu queria muito agradecer pelo convite. Eu amei esse tema, Gambito da Rainha. Eu acho que é incrível, porque a gente antecipa as Sim. jogadas, né? Então, as mulheres, eu acho que tem que ter essa agilidade de ver o que vai acontecer lá na frente e antecipar. Então, achei incrível esse tema. Combinou com você, você é uma verdadeira rainha. Ah, É uma inspiração também, te acompanho obrigada. sempre. Espero que a gente se encontre mais e mais Com nessa jornada. certeza. Eu quero agradecer esse estúdio Ilha Brasil, que é um dos nossos principais parceiros de comunicação. Então, gente, é muito importante você ter parceiros de excelência, né? E é isso, minha gente. Seja a rainha da sua história, do jogo da vida.